Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Autocuidado Emocional na Prática. É um prazer ter você por aqui. Sinta-se em casa, fique muito à vontade. A gente tem um conteúdo hoje extremamente essencial e relevante para a tua vida. Se você é um ser humano, se você habita nessa terra, esse conteúdo é importante para você. Por quê? Hoje vamos falar sobre relacionamento, sobre inteligência emocional para lidar com pessoas difíceis no seu cotidiano, com pessoas tóxicas aí, e principalmente pessoas com as quais você não pode simplesmente cortar laços. Fazem parte talvez da sua família, do seu trabalho, são pessoas que às vezes desafiam um pouco mais as suas emoções, você precisa ter um pouco mais de paciência para lidar com elas, e às vezes você realmente não tem. Rita, eu não tenho nenhum pingo de inteligência emocional para lidar com essa pessoa. Então, se for esse o seu caso, esse episódio vai te dar uma outra perspectiva sobre pessoas, sobre empatia e principalmente sobre como lidar com todo tipo de gente. Seja muito bem-vindo. Pegue a sua água, o seu café, pegue papel e caneta ou pegue o bloquinho de celular por aí para não perder nada, para anotar, porque aqui, se você me conhece já, se você não conhece também, seja muito bem-vindo. Você vai conhecer a partir desse episódio e entender o que eu digo para você pegar papel e caneta ou um bloquinho de notas. No celular, que seja no computador. Porque aqui eu não trago só reflexões aleatórias ou algo do tipo. Eu trago um conhecimento prático, acessível para você levar para sua vida. Você sai daqui, se você estiver atento, você sai daqui com um direcionamento. Não é simples conhecimento. Você pode sim usar um simples conhecimento. Nossa, eu ouvi um dia desse um podcast que falou sobre relacionamento, mas aí eu segui a minha vida adiante e não apliquei nada daquilo. Se você for essa pessoa, eu sinto muito por isso. Mas você pode ser essa pessoa que diga, nossa, eu ouvi algo num dia desse, num podcast sobre relacionamentos e eu apliquei. Eu transformei esse simples conhecimento em uma sabedoria efetiva, sabe? Algo que trouxe realmente mudança para minha vida. E essa é a minha intenção e é o que eu espero por aqui. Tá bom? Então, para começo de conversa, eu quero te contar uma história. A história do seu Zé e do seu netinho. Um dia, o seu Zé estava entrando na sua cidade, voltando de uma longa viagem ali, um dia de lazer com o seu netinho. Eles estavam em cima do jumentinho da família, moravam na roça e estavam entrando na cidade, chegando naquele pequeno lugar todo mundo se conhece, e o seu netinho estava montado no jumentinho. Ele ia caminhando, levando o seu netinho montado no jumentinho. Até que a vizinhança começou a olhar e reclamar. Nossa, olha só, um velho desse, cansado, cheio de dor e já numa certa idade avançada, está mimando a sua criança, deixando o seu neto lá em cima desse jumento e não monta no jumento e tal. Então o pessoal começou a reclamar porque, nossa, que absurdo, né? Que falta de respeito. Aquela criança mimada poderia ir caminhando e deixava aquele senhorzinho em cima do jumentinho. Então ele ouviu as pessoas falando, tirou o seu netinho, colocou para ir caminhando e disse, não, acho que as pessoas estão certas, eu vou deixar aqui o meu netinho caminhando, ele tá novo ainda, cheio de saúde, de vigor, e eu vou montar no jumentinho e a gente vai. Então o netinho foi caminhando, ele em cima do jumentinho, continuaram andando. Até que ele ouviu outras pessoas olhando assim, olhando meio torto para eles e começaram a criticar da mesma forma. Nossa, olha só, esse senhor deveria ter vergonha. O netinho dele, uma criança apenas, está indo caminhando e ele não tem vergonha, está em cima desse jumentinho todo confortável. E novamente ele desconfortável, meu Deus, que situação e tal, o pessoal tá falando de novo, tá, o que eu faço? Então, vou descer e vamos todos caminhando. Eles foram caminhando e tal, levando o jumentinho do lado, e as pessoas continuaram falando, nossa, olha só, ele poderia subir nesse jumento, ou ele ou o neto dele e tal, porque um animal desse pode carregar ainda pessoas e ele não usa o animal como deveria, e vai se cansando ele e o neto dele nesse sol forte. E as pessoas continuaram falando, ele tentou de todas as formas, e quanto mais ele caminhava, mais as pessoas continuavam falando. E essa história nos ensina uma coisa, as pessoas, elas são difíceis de lidar, na sua maioria. Naturalmente, o ser humano é complicado, são pessoas diferentes, com perspectivas diferentes, com hábitos, comportamento, visão de mundo diferente. Então, se você está no mundo, você deve saber já que é difícil lidar com muitas pessoas. Com algumas a gente consegue ali desenrolar com mais facilidade, com outras o desafio é maior. Mas as pessoas vão criticar você, vão julgar você, vão colocar você à prova muitas vezes. E você precisa, se você quiser andar em paz minimamente com todos os homens, você precisa ter inteligência emocional para lidar com as pessoas. Até o próprio autor, o próprio criador das pessoas se viu desafiado muitas vezes a lidar com elas, mas ele tinha toda a empatia, toda a inteligência emocional que era necessária para fazer aquilo de certa forma. Então, eu pergunto para você, quais são as pessoas que drenam a sua energia emocional no cotidiano?
Quais são aquelas pessoas que você tem dificuldade de lidar? Nossa, são pessoas tóxicas, eu tenho que fazer um pouquinho mais de esforço para lidar com elas. Quais são aquelas pessoas que, de certa forma, exigem um pouco mais de inteligência emocional e muitas vezes você não tem? Então, no episódio de hoje, eu vou te ensinar pelo menos 3 coisas. Primeiro, como feridas emocionais afetam os seus relacionamentos. Segundo, como aprender a ter empatia sustentável. Não é aquela empatia também, a gente precisa entender isso. Muitas vezes tem uma empatia que ela é mais permissiva do que sustentável. Então, nossa, eu deixo a pessoa ser quem ela é, porque eu entendo, é o jeito dela. Não, você precisa aprender também a impor limites, só que fazer isso de forma sustentável. E, por fim, você vai aprender justamente a impor esses limites saudáveis, a se posicionar de forma saudável. Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender, em um contexto geral, o que tem tornado mais desafiador o lidar com pessoas, no contexto geral, nesse momento. Eu estava em uma conferência esse final de semana e alguém fez uma análise muito interessante. Ele dizia algo mais ou menos assim, ele disse que toda geração tem basicamente um ídolo, sabe? No passado e tal, as pessoas idolatravam certo tipo de comportamentos, de princípios, de hábitos, era como ídolo mesmo aquilo. E na nossa sociedade atual, eu achei muito interessante, ainda não tinha parado para pensar por essa perspectiva, ele disse que o ídolo das pessoas tem sido basicamente elas mesmas. Como assim, Rita? E ele me fez pensar. O fato de alguém, por exemplo, passar 24 horas quase nas redes sociais, o tempo todo conectado, isso é um sinal de que a pessoa está ali no seu mundo. Ela não quer ser incomodada, ela não quer falar com as outras pessoas, ela quer ficar aqui, ela e o seu próprio celular. É um tipo de ego, sabe? Aquela indiferença o tempo inteiro, aquela mente engessada, ela quer ficar ali. Então, ela se interessa mais em quantas pessoas estão curtindo, no que ela vai fazer por ela mesma naquele dia, na sua lista de tarefas. Então, sou eu o tempo inteiro. Isso torna difícil lidar com as pessoas justamente por isso, que você senta às vezes para conversar com alguém, a pessoa ela quer falar de si mesma, ela quer falar dos seus próprios problemas, de tudo isso, então não tem muito dessa troca, dessa empatia muitas vezes. E isso já torna, né, é um motivo muitas vezes, é muito difícil você se relacionar com pessoas às vezes que pensam mais em si mesmas, que andam nesse sistema de indiferença constante. E a segunda coisa é justamente que liga muito com essa primeira. A nossa sociedade, ela também tem sofrido muito com a falta de saúde emocional, de saúde mental. Então, as pessoas andam estressadas, andam reativas, andam agitadas, e isso, claro, afeta qualquer relacionamento. Então, se você tem alguém no seu cotidiano, sei lá, seu esposo, quando chega de serviço, às vezes chega estressado, chega agitado, e vocês acabam se desentendendo ali por motivos simples do cotidiano. Então, e não cuidam também, muitas vezes, você não cuida das suas emoções, o seu parceiro ou sua parceira não cuida das emoções, e acaba gerando aquele clima, aquele conflito também. E a terceira coisa é a dificuldade em ouvir, que está muito linkado também com essas duas coisas. Eu ouvi algo interessante, estava lendo um livro essa semana, não vou lembrar bem o nome, porque se você ouviu o podcast passado, eu acho que eu compartilhei, eu fico lendo vários livros ao mesmo tempo. Quando eu vou fazer citação, eu simplesmente não lembro de onde veio, mas o importante é que eu compartilhe o conteúdo com você deles. E alguém dizia assim, alguém fazia uma pergunta, você geralmente escuta para aprender ou você geralmente escuta para falar? E isso faz você refletir na forma como está conduzindo os seus relacionamentos. Que às vezes você está conversando com alguém, mas você não está nem prestando atenção no que aquela pessoa está falando. Você só está esperando o momento em que ela vai silenciar para você falar, para você colocar o seu ponto de vista. Sabe? Então, enquanto ela fala, você está produzindo já a sua resposta. Você já está produzindo o que você vai falar em seguida. Ou seja, você não está ouvindo para aprender, você está ouvindo para falar, tá? Deixa ela falar ali para eu poder logo colocar minha fala aqui logo depois. Então, essa é uma troca que não tem sido sustentável de certa forma. E uma coisa que é muito escassa hoje em dia nos relacionamentos é justamente isso, a capacidade de ouvir. Sabe, quando alguém chega, o seu esposo, por exemplo, chega do trabalho, nossa, você perguntar como foi o seu dia de trabalho. E não só porque você quer que ele pergunte depois como foi o seu dia também, mas para você realmente ouvir quais foram os desafios emocionais que ele teve, o que aconteceu no trabalho naquele dia, como ele está se sentindo naquele momento. Quando você fala com uma amiga, por exemplo, você não fala só, oi amiga, como que você tá e tal, para ela dizer, para você depois responder, eu também tô assim, então deixa eu te contar. Então você tem ouvido para aprender, para absorver aquilo que a pessoa tem informado a você, sabe, com empatia, com presença, aquela escuta ativa, ou você tem ouvido simplesmente para pegar a fala logo depois, para compensar de certa forma.
Qual a última vez que você realmente esteve presente para ouvir? Então, a dificuldade dos relacionamentos, você às vezes fala e tal, porque é difícil lidar com fulano, mas você para justamente para ouvir, sabe? Para estar presente, para entender o ponto daquela pessoa. Então, são 3 princípios aqui que eu queria trazer já para dar uma clareza, porque a gente fala às vezes sobre lidar com pessoas difíceis, mas às vezes você é a pessoa difícil e você não percebe. Desculpa a franqueza, desculpa por ser tão direta, mas é porque aqui a gente precisa trabalhar com clareza. Então, Rita, sei lá, fulano é difícil, aí você tem dificuldade de lidar com pessoas no trabalho, em casa, na rua, então às vezes a pessoa difícil é você. Então, é avaliar também os seus comportamentos, tá bom? Trazer um espelho também para que a gente avalie por esse ângulo. Então, vamos lá, forma prática. Quais são as estratégias que eu vou deixar para você aqui hoje? Lidar com pessoas difíceis, especificamente, né, aquelas pessoas tóxicas no seu cotidiano. A primeira coisa é autoconhecimento. Como eu já falei, né, eu já trouxe aqui a pergunta, será que não é você a pessoa difícil, a pessoa tóxica? Sim, vamos só supor, né? E a primeira coisa é autoconhecimento, é você reconhecer os seus gatilhos emocionais. Então, o que no outro incomoda você? O que o outro faz que te deixa no seu limite? O que o outro faz que te afeta? Isso será se diz apenas sobre o outro, fala apenas sobre o outro, mas também é sobre você. Também são sobre as suas dores emocionais. Então, se você está num ambiente, por exemplo, num ambiente de trabalho em que alguém constantemente cobra você por algum relatório ou por algo do tipo, e você às vezes está no prazo apertado e tal, você, nossa, mas fulano me cobra tanto e tal, mas talvez você seja aquela pessoa que se chateia facilmente, talvez o outro por cobrar você, ele só está fazendo o trabalho dele, de certa forma. Então, você está num ambiente em que, sei lá, alguém é mais dominante, tem aquele perfil mais dominante, mais, sabe, de impor, e você tem dificuldade de lidar com aquela pessoa, mas talvez só cresceu num ambiente em que, de pais muito rígidos, que falavam alto, algo do tipo, então você já vem ferido de uma infância e você cai num ambiente em que pessoas acabam gerando, trazendo aquele gatilho emocional. Então, tem uma história que eu sempre gosto de contar, acho que eu já contei em alguns episódios aí anteriores, mas não custa repetir se for sua primeira vez ouvindo. É a história típica de um casal ferido, emocionalmente falando, que traz essas feridas às claras, assim, para o relacionamento. Digamos que aquele casal ali, em um determinado dia comum da rotina, a esposa estava indo ao mercado e o esposo pede para ela trazer um refrigerante. Meu bem, traga um refrigerante quando você voltar, tô com uma vontade de tomar uma Coca-Cola, então aquela esposa vai ao mercado. Quando volta, a primeira coisa que o esposo faz é perguntar, você trouxe o meu refrigerante? Ela vai e diz, não, esqueci, era tanta coisa para fazer, acabei esquecendo, e dá de ombros e vai seguir a sua vida. E aquele esposo totalmente chateado, mas como assim você esqueceu o refrigerante? Eu disse que eu estava com vontade de tomar, o mercado é longe e tal, e brigando, e impondo e tal, e ela muito chateada com aquela situação, não, mas como assim você tá falando assim comigo e tal? Então, assim, 2 pessoas feridas, e pode parecer simplesmente uma briga comum de um casal no cotidiano, mas são 2 pessoas feridas emocionalmente que estão refletindo ali, a olho nu, os seus comportamentos, as feridas que carregam. Então, aquele homem foi provavelmente uma criança que não foi tão ouvida assim na infância, que precisava impor, que precisava falar, chamar atenção para, de certa forma, ser ouvido, ser acolhido emocionalmente, mas não teve muito daquele acolhimento. Então, ele acha que o fato da esposa se esquecer é porque ela não valida o que ele fala, ela não escuta aquilo que ele fala, e, de certa forma, vai gerar um gatilho e vai gerar um comportamento mais agressivo, mais rígido nas palavras. E aquela esposa, talvez, veio de um ambiente também que era muito cobrada, então qualquer pequeno erro que ela cometia, alguém já vinha com 7 pedras na mão, um ambiente muito rígido, e ela acaba tornando aquilo muito pessoal. E quando essas feridas emocionais se chocam, é isso que acontece. Então, talvez a dificuldade que você tem de lidar no outro se trata sobre as suas próprias dores. Rita, então quer dizer que o comportamento do outro é culpa minha? Então, não, de forma alguma. Eu quero dizer que o conhecimento, você conhecer as suas dores, vai te dar clareza de entender por que o comportamento do outro afeta tanto você. Por que o comportamento do outro é tão tóxico para você? Para que você consiga, com esse autoconhecimento, curar as suas dores e mudar a sua perspectiva, a forma de lidar com essa outra pessoa, certo? Segunda coisa, limites emocionais. Como impor limites de forma assertiva? Nos relacionamentos, eu costumo dizer que é normal você sentir raiva e você deve sentir raiva. Por quê? O princípio da raiva, a função primordial da raiva é impor limites. Então, quando é que você fica com raiva? Quando alguém, sei lá, seu esposo, deixa a toalha jogada, ou quando a sua esposa fala algo que você não gosta, ou algo do tipo, então você fica com raiva. E o que é a raiva, se a gente for falar?
como funciona na sua mente? Basicamente uma resposta natural do seu corpo, da sua mente a uma situação. Você tem raiva porque você precisa impor o limite, impor uma barreira que alguém ultrapassou. Nossa, você fez isso, me desagradou, então eu tenho raiva, limite. Nossa, você falou isso, me desagradou, então eu tenho raiva, limite. Por isso que é importante. Mas o erro está no expressar dessa raiva. Porque quando você fica com raiva, você fala um monte de coisa e tal, e palavras são como flechas, como bem sabemos, né? Elas não podem voltar. Então é a forma como você se expressa. E vale você respirar fundo, contar até 10, essas dicasinhas aí, clichê. A gente pode gravar um episódio só falando sobre raiva e como lidar com momentos em que você quer ser reativo, mas é importante você impor esse limite. Então, sei lá, Rita, porque é o comportamento daquela outra pessoa, então a gente tem que entender, teve uma infância muito difícil, algo do tipo, sim, é muito importante a gente ter essa empatia. Cada um carrega as suas próprias dores, mas você tem que entender até onde esse limite pode ir. E você também, que talvez seja aquela pessoa com a síndrome de Gabriela, eu sei que você conhece alguém assim, se você não conhece, provavelmente é você essa pessoa. Mas é porque esse é o meu jeito, e quem me ama vai me amar da forma como eu sou. Não, existe uma diferença muito grande entre você agir muitas vezes de forma impulsiva ou algo do tipo, porque é o seu comportamento, e existe às vezes esse limite também por ser, sei lá, simplesmente falta de educação ou de empatia com o outro. E você não deve simplesmente resumir ou reduzir isso, não é o meu comportamento, eu sou assim, vou morrer assim, Gabriela. Não. Então, você precisa ponderar sobre os seus próprios comportamentos. Mas é porque eu sou assim, esse é o meu temperamento, eu tenho a personalidade forte. A personalidade, sim, mas ela pode ser moldada, porque senão os seus relacionamentos vão constantemente ser afetados por causa do seu comportamento grosseiro, do seu comportamento rígido. Então, você precisa amolecer um pouquinho mais pelos seus relacionamentos, pelas pessoas que você ama. E é aquela frase que a gente sempre fala, né? Tem gente que diz, não, mas eu morreria pelos meus filhos, pelas pessoas que eu amo, mas você viveria, você mudaria por eles. Você se tornaria uma pessoa melhor, mais tolerável, digamos assim, por essas pessoas que estão ao seu redor. Então, aquilo que você chama de personalidade, muitas vezes é sua cabeça engessada e resistência em mudar comportamentos que afetam, que ferem as pessoas que estão ao seu redor. Certo? Então, essa grosseria, tudo isso, você pode sim ponderar sobre esses comportamentos, tá bom? Impor limites emocionais sim para os outros, mas ponderar também sobre os seus comportamentos. Terceira coisa que também é muito essencial, isso aqui eu trabalho muito nos meus acompanhamentos individuais, porque eu atendo mulheres que cresceram, sei lá, com pais narcisistas, vieram de relacionamentos com parceiros narcisistas, e é muito difícil muitas vezes lidar, porque a gente tem como proposta o distanciamento emocional. O que é esse distanciamento emocional? Se você tem alguém que suga muito a sua energia, narcisista, seja pai, seja mãe, seja esposo, parceiro, amigo, seja lá quem for, o distanciamento emocional é aquele último grau que a gente impõe, só que é extremamente difícil. Como se afastar de alguém que faz parte da sua família, como se afastar de alguém que trabalha com você, que você convive todos os dias. E quando eu falo sobre o distanciamento, é o distanciamento emocional e não especificamente o distanciamento físico. Então, você está convivendo com aquela pessoa, mas você não abraça mais todos os problemas daquela pessoa. Você não abraça mais todas as palavras que te ferem daquela pessoa. Você evita algumas conversas que você sabe que não vai fazer bem para você. Você evita algumas situações que vão te expor a comportamentos tóxicos daquela pessoa. Então, o distanciamento emocional em algumas situações, em alguns cenários é válido. Eu já tive que fazer distanciamento emocional em alguns relacionamentos, e que são situações que ferem você, que agridem você, que fazem mal a você. Então, é ter muito dessa sabedoria, mas porque você precisa se proteger também, proteger as suas emoções. Então, com o tempo, você vai deixando de puxar determinados assuntos, ou então dizendo, olha, isso aqui, vamos conversar sobre isso depois, e vai deixando para depois, ou então vai se saindo, mas ter aquele distanciamento emocional, evitar, talvez, situações que ferem você, tá bom? Comece fazendo isso ali com limite, com regra, e aos poucos você vai conseguindo se sair um pouco mais dessa situação também. Quarta coisa, comunicação
assertiva é ter aquelas frases e aquelas posturas práticas também no cotidiano. Porque imagina só, às vezes seu esposo, sei lá, está chateado e tal, teve um dia ali cheio, aí você vem e vai falar um monte de coisa que ele deixou de fazer, então ele já está chateado, já está talvez estressado ou triste com alguma coisa, você vem justamente naquele momento jogar mais areia ainda, sabe? E às vezes até com você tá de TPM, ou você tá mal e tal, e aí ele vem falar alguma coisa e você diz, olha, nesse momento não. E olha só, tenho uma linha aí, né, da psicanálise, de tudo isso, conviver comigo é basicamente assim. Então, tem dia que eu digo ao meu esposo, olha, hoje meu cortisol tá um pouquinho mais alto, assim, sabe, o hormônio do estresse. Então, vamos dar uma desacelerada aí, vamos dar uma aliviada, sabe? Então, é você ter clareza do seu estado emocional para que você não venha afetar o ambiente ou afetar aquela pessoa também. E ter essa comunicação assertiva, hoje eu tô meio triste, então cuidado com as palavras que você vai usar, olha, hoje eu tô alegre, então vamos sair, vamos fazer algo, hoje eu não tô muito bacana, então eu não é que você não responda por si, né? Hoje eu não estou muito legal, então eu não respondo por o que eu vou falar. Não é basicamente isso, mas é você ter essa clareza emocional e ter essa comunicação aberta, essa comunicação assertiva, para você também não ser essa pessoa tóxica no ambiente. Certo? E a quinta e última coisa é não entrar na dança. Então, sabe aquelas pessoas que são difíceis? Se fulano é difícil, eu vou ser mais difícil ainda. Se fulano é tóxico, vou ser mais tóxico ainda. Então, não é esse o caminho. A proposta aqui é você gerar esse lugar seguro para você proteger as suas emoções e de forma, né, que não entre na dança. Então, não deixar se contaminar pela toxicidade, muitas vezes, das outras pessoas, mas ter essa inteligência emocional, essa sabedoria emocional para ponderar também sobre esses relacionamentos. Então, a gente pode gravar outros episódios, eu vou deixar também. Você pode deixar aqui abaixo como sugestão. Então, Rita, sei lá, fala um pouco mais sobre o narcisismo, fala um pouco mais sobre a dependência emocional, porque quando a gente fala sobre relacionamento, envolve muitas coisas, né? Eu quis trazer aqui um geralzão, trouxe algumas ferramentas que talvez você venha enfrentando essa dificuldade, a perca da paciência no cotidiano. Então, sabe aquela pessoa que é difícil lidar? Pratica um pouco mais esse autoconhecimento, sabe? Aquela pessoa que é difícil lidar, pratica um pouco mais os limites emocionais, talvez você esteja sendo muito permissivo com ela, muito passivo em alguns comportamentos, você precisa se impor também para que ela respeite o seu espaço emocional. Talvez em algumas situações você precisa desse distanciamento emocional, não aquele distanciamento evidente na cara, sabe? Não, eu vou deixar a mesa, eu vou embora, sabe? É aquele distanciamento gradativo, aos pouquinhos você vai saindo de determinados ambientes, de determinados assuntos que aquilo não faz bem para você. Então é ter essa sabedoria emocional, esse direcionamento, tá bom? Então, eu espero muito que esse podcast, que esse episódio tenha te dado mais sabedoria, mais clareza sobre a forma como você está conduzindo os seus relacionamentos. Lidar com pessoas realmente é difícil, é desafiador. E na nossa geração a gente tem visto muito isso, né? Na nossa geração, a gente tem visto algumas situações que é difícil lidar com pessoas. Pessoas que, por exemplo, ferem outras nos comentários, nas redes sociais, sabe? Pessoas que, às vezes, têm dificuldade de interpretar um texto ali de certa forma. Você queria dizer uma coisa, a pessoa diz, não, mas entendi outra coisa. Ela quer impor a opinião pessoal dela. Então, é sempre ter esse jogo de cintura para lidar, mas no geral tem sido desafiador. Eu olho assim para a nossa sociedade e visto que algumas pessoas têm, sabe, andado com a cabeça bem engessada e é um pouco difícil lidar. Eu estava até vendo uma análise interessante essa semana que foi feita, interessante e assustadora também, que o nível de QI, né, o QI a cada geração ele tende a aumentar, né? Durante o século XX, por exemplo, o QI médio ele subiu, 3 pontos em todas as décadas, veio subindo, mas desde o ano 2000, na verdade, ele não cresceu, ele tem diminuído de certa forma. Rita está dizendo o quê? Que a nossa geração é a do menor QI de toda a história da humanidade? Não, mas ela não tem crescido em alguns critérios, em alguns pré-requisitos, a gente não tem avançado nisso. E isso se dá porque as pessoas têm dificuldade de ouvir, dificuldade de interpretar, às vezes um texto simples, dificuldade de conversar, de manter um diálogo aberto sobre algo do tipo. Então, eu trouxe esses dados aqui para você realmente refletir. Tá bom? Refletir para lidar com pessoas difíceis, pessoas tóxicas e refletir para avaliar se você não é que tem que ser dessa pessoa tóxica também. É doloroso, sim, mas às vezes tem alguns comportamentos nossos que precisam também de ajustes. Então, eu espero muito que eu tenha trago essa clareza aqui para você, tá bom? Se esse episódio fez sentido para você, não esqueça, não deixe de compartilhar com outras pessoas. Deixa o teu comentário aqui, eu tenho sido constante, temos aqui um combinado semanalmente, eu estou aqui
nesse podcast, nesse episódio, produzindo material para vocês, trazendo essa clareza. Eu costumo dizer que a minha profissão é basicamente trazer mudança de perspectiva. Você estava olhando as coisas de uma forma, eu quero te trazer para olhar de uma forma completamente diferente. Eu sei que depois de todo episódio é isso que você vai ter, uma nova perspectiva. Então, leve essa nova perspectiva a outras pessoas também. Se você está assistindo pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações para ser avisado sempre que um vídeo novo subir. Se você está ouvindo ou assistindo também pelo Spotify, clica na opção de seguir também, deixe seu comentário, tem a opção de deixar comentário que eu acho muito bacana, que eu consigo saber como esse conteúdo tem te ajudado e como eu consigo continuar produzindo conteúdos que te ajudem ainda mais, tá bom? Então, fé nos seus relacionamentos, clareza para lidar com pessoas difíceis e prática aí de tudo aquilo que a gente compartilhou por aqui. A gente vai ficando por aqui e beijo no seu coração. Até o próximo podcast Autocuidado Emocional na Prática. Tchau, tchau.